Uma boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos aqui mais uma vez na página, né? Geralmente nós fazemos na página do YouTube, né? O nosso Força Luta e Giz, né? E hoje nós estamos aqui na página... Giz e Luta, Giz e Luta. Isso, Giz e Luta. Hoje nós estamos aqui na página do Facebook, né? Queríamos fazer os dois ao mesmo tempo, mas por alguns problemas técnicos não conseguimos, né? Mas estamos aqui pelo menos na página do Face, né? Dando uma orientação. E hoje nós iremos falar, né? Estamos tratando hoje exatamente para falar sobre a pandemia, né? Sobre como está a educação, né? A educação no estado de São Paulo, né? A educação aqui na região nossa, onde nós moramos também, né? O lado da prefeitura, o lado do estado. E para isso nós temos nossos convidados aqui hoje, né? Nós temos o professor Diogo, aqui comigo, reunido aqui, o professor Fabrício, e um convidado especial, o Armindo, né? Que está aqui, ele é da Prefeitura de São Paulo e também do Estado, né? Para debater um pouquinho sobre esse nosso tema de hoje, né? E eu queria conversar primeiro com o professor Diogo, falar as considerações dele. Diogo? Então, galera, primeiramente aí, boa tarde a todos, né? Satisfação aqui estar com os meus amigos aqui de luta, professor Gerson, professor Armindo, professor Fabrício, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da educação durante a pandemia, né? Que é um tema bem relevante, um tema que muita gente quer falar, e a gente tem um diferencial ali que são 4 professores da rede pública, 4 professores com história, com uma vivência bacana na rede, né? Na rede estadual, na rede municipal de São Paulo. E aí a gente vai estar debatendo um pouquinho sobre algumas dificuldades, algumas questões que a gente tem encontrado, né? Não só dificuldades de professor ali, no caso da equipe escolar, mas até da comunidade mesmo, né? Que nós temos recebido, nós temos ouvido bastante coisa ali. Então, hoje o papo vai ser bem agradável, espero que todos aí possam perguntar. O professor Gerson, ele vai ficar ali vendo, né, as perguntas, vai passar para a gente também. E a gente espera aí poder responder uma série de questionamentos que a comunidade tem feito para nós, né? Obrigado, Diogo. Queria também escutar as considerações iniciais aí do professor Armindo. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, agradeço a todos pelo carinho e por ter me convidado. Falar sobre essa nova modalidade de ensino, esse ensino remoto, vamos dizer assim, é algo muito complicado e debater sobre esse assunto se torna muito necessário, tendo em vista que nós temos aí a desigualdade social como um grande câncer, vamos dizer, em meio a toda essa pandemia. Então, em meio a todo esse momento que estamos enfrentando, nós enfrentamos também a desigualdade social, que é o grande desafio. Então, debater sobre esse assunto é muito importante e é crucial. Então, mais uma vez, agradeço aí o convite de todos. Professor Fabrício? Bom, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E a gente vai aqui bater um papo mais uma vez, né? Agradecendo a divulgação da galera, o pessoal lá do Colégio Primeiros Classes que deu uma força na divulgação imensa aí ao Júlio. E a gente vai poder trocar uma ideia sobre tudo que envolve a educação, né? Na verdade, a gente fala muito da questão do Covid em todos os nossos encontros aqui. E hoje, direto, é a educação, né? O que ela vem sofrendo, que é o retorno às aulas, né? Que já está previsto para o mês de setembro. Então, a gente vai poder abordar tudo que envolve a educação em tempos de pandemia aqui nesse tempo juntos aqui. Então, nós vamos falar, né, hoje, os professores, sobre o desafio da educação, né, em tempos de pandemia aqui na nossa página, né, nossa página oficial aqui, Giz e Luta, tá, pelo Facebook. Nós também temos a página lá no YouTube, né, nós fazemos algumas transmissões por lá, mas hoje nós queremos abordar mais pessoas, né, então estamos fazendo aqui, nessa live aqui no Facebook, para falar um pouquinho, né, sobre esse desafio da educação, né, para isso tem os nossos convidados aqui. Então, eu irei começar, né, pelo professor Diogo, né, qual é
a ideia dele, o que ele poderia nos falar sobre esse desafio, né, da educação nesse tempo aí, com o ensino remoto à distância, né, a falta de materiais escolares para os alunos, né, a falta de internet, meios, né, de chegar até os alunos, esse EDA. Professor Diogo, então eu passo para você a palavra, para você falar um pouquinho. Então, né, a primeira questão que a gente vai estar abordando um pouquinho aqui são os desafios de educação em tempos de pandemia, né? E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre o EAD, o ensino remoto. E, na realidade, logo de cara eu já vou começar falando um pouquinho ali, que o ensino remoto, ele acabou pegando todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava esperando, ninguém estava preparado para essa situação, e foi um problema que... Foi não, na realidade é um problema que nós estamos enfrentando ali, ele tem algumas causas, né? Algumas situações ali muito complicadas. Uma delas é que, infelizmente, as escolas elas não estavam aparelhadas o suficiente para isso, né? Esse é o primeiro ponto. Um outro fator ali infelizmente, as desigualdades sociais elas se ampliaram, porque boa parte dos alunos não tem acesso a um material de qualidade, não tem acesso a uma tecnologia que o possibilite estar acompanhando as aulas, né? Uma internet bacana, um computador ou mesmo um celular ali que possa, né, em pleno século XXI, fazer com que ele consiga acompanhar, interagir ali. Então, a gente está vivendo um momento que ele é um momento, até certo ponto, de aprendizado. Nós, educadores, nós estamos tendo que lidar com essas novas tecnologias, que sempre foi uma dificuldade que a classe teve, né, que a categoria sempre enfrentou, e, além dessa questão, tem um contexto também que é como você trabalhar um EAD sabendo que boa parte dos alunos não tem, por exemplo, energia elétrica, tem muitos alunos que não têm geladeira, tem muitos alunos que vivem numa casa minúscula, né, casas pequenas, e nessas casas eles não têm muitas vezes nem direito à privacidade. Então é uma questão muito complexa, né? Ela é muito triste também. Lógico, ninguém tem culpa, os professores não têm culpa, os alunos não têm culpa, a equipe gestora também não. Só que, infelizmente, devido à situação, né, ao momento da pandemia, do Covid aí, fomos pegos desprevenidos, e agora a gente está tentando fazer o melhor com o que dá, né? Agora, a grande questão, será que esse melhor com o que dá está sendo inclusivo? Está chegando na casa de boa parte das famílias? Né? É uma situação ali bem complexa, muito difícil, né? E é isso daí que nós vamos estar conversando um pouco. Eu tenho percebido que nós estamos em meio a uma série de reclamações. Eu prefiro estar em sala de aula do que o áudio. O áudio tá legal? Agora eu não tô... Ô, Gerson, seu microfone tá fechado. Abre ele para mim, por favor. Então, Diogo, deu uma travadinha no que você estava falando. Ah, tá. Mas voltou? Tá legal? Voltou. Tá legal. Mas não, puder... eu volto. Tá. Volto sim. Até peço desculpa aí, né? Vocês estão acompanhando, nós aqui também estamos com esse problema aí de internet, de equipamento, mas a gente está se virando com o que pode, né? Mas está complicado. Então, eu estava falando exatamente sobre essa situação, né? Envolvendo a educação pública, envolvendo a questão da Covid, a questão dos acessos, porque, infelizmente, boa parte das pessoas não tem uma internet bacana, não tem um computadorzinho legal, entendeu? E essa questão das desigualdades sociais, elas têm sido fundamentais ali para impedir um bom acesso, né, dos alunos nas plataformas, para impedir que os alunos eles possam ter contato ali com aquela rotina de estudos que a gente gostaria, mas nós entendemos que estamos vivendo um período único na história da humanidade, né? E esse período único, ele é um período que a nossa geração nunca enfrentou. Talvez as gerações um pouquinho mais antigas, o pessoal que tem 70, 80, 90 anos, eles já enfrentaram, que foi a gripe espanhola. Agora, a nossa geração não. Então, pela primeira vez na história ali, nós estamos vendo essa nossa geração passar por um processo
de, entre aspas, fim do mundo, né? Porque essa pandemia ali é quase como se fosse o equivalente àquele fim do mundo bíblico, né? Que o pessoal, para quem acredita, infelizmente pode ter sido uma situação meio complicada. Mas nós vamos falar mais sobre isso daí. Eu passo a palavra para os meus colegas aí, depois eu volto falando um pouquinho mais. Então, nós estamos aqui conversando aqui, né, sobre o tema EAD. Queria, então, escutar um pouquinho sobre o Armindo, o professor Armindo aí, referente pudesse também falar até sobre a Prefeitura de São Paulo, como que está lá, tá? Aí eu passo a palavra para você, Armindo. Pandêmico, eu continuo a fala do meu querido Diogo, que teve uma contribuição extremamente importante nesse processo. Falar sobre o período de pandemia, falar sobre essa situação da educação na pandemia, como eu já disse na introdução, é algo muito complexo, é algo muito complicado. Mas vale salientar que, infelizmente, a pandemia tem servido para mostrar de uma maneira mais clara como que é a desigualdade. Porque antes a gente estudava a desigualdade através do papel. Então, através de estudos teóricos, então nós conversávamos, explicávamos como que era a questão da desigualdade, só que agora, dentro do próprio território, a gente consegue enxergar a desigualdade de uma maneira assustadora. Então, nós temos aí várias escolas se organizando nesse momento, através dos grupos de professores, montando cestas básicas, porque os nossos alunos não têm acesso nem à alimentação decentemente. Veja lá, acesso à internet. Então, nós temos alunos indo em portas de supermercado, pedindo, pelo amor de Deus, para que o gerente libere o Wi-Fi, para que ele consiga fazer atividade. Tem alunos se arriscando, indo em acesso fácil de internet. Então, São Paulo tem algumas ruas e praças que têm acesso à internet nos pontos de ônibus, alunos indo em pontos de ônibus e indo em praça pública para tentar acessar a internet para conseguir fazer atividade. Então, tem muita gente romantizando essa prática. Na verdade, não tem nada de romântico nisso. Isso mostra de maneira assustadora o que o Milton Santos ele fala por uma nova globalização. Ele fala o seguinte, que nunca na história da humanidade nós tivemos condições o suficiente para acabar com a desigualdade. Porém, um grupo de pessoas se agregaram, se atentaram do poder e, com isso, a desigualdade ela se torna maior ainda. Então, assim, infelizmente, eu não vejo nada de romântico. Eu já vi algumas reportagens, o pessoal falando, olha que lindo, o aluno quer estudar, ele está indo na rua para conseguir acessar o Wi-Fi. Isso não é romântico, isso é assustador. Isso mostra o quanto que a nossa sociedade ela procura oprimir. Então, infelizmente, colaborar com toda essa situação é extremamente complicado. Colaborar com todo esse momento histórico é a gente alimentar também uma desigualdade mais assustadora. Então, o que eu costumo falar é que nós estamos alimentando uma desigualdade dentro da desigualdade. Então, é algo muito assustador. Estamos alimentando, então, tem 30% de alunos acessando as plataformas digitais, 40%, só que esse número não chega a 50%. Isso na rede pública. Por quê? Porque os alunos não têm acesso. Eles não têm acesso, como já bem disse, à alimentação decentemente. Veja lá, acesso à internet. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Esse é o grande desafio da educação, da esfera pública, da sociedade civil, mas eu entendo que nós não podemos continuar alimentando esse romantismo que as mídias têm vendido aí, mostrando que a educação remota pode ser uma grande solução para o Brasil. Nós sabemos que não. Alguns dados já deixam bem claro, tem um instituto chamado Instituto Liberta, ele já conseguiu verificar que o número de abuso sexual infantil aumentou nesse período de pandemia. Então, o número de violência sexual infantil tem aumentado.
porque é na escola que essas crianças, às vezes, encontram um lugar de refrigério, um lugar onde que elas vão se abrir, e é na escola que elas denunciam, é na escola que elas conseguem se alimentar. Então, é o grande desafio nosso, quanto educadores, vamos dizer assim, é entender esse período de uma maneira crítica e reflexiva, e não como de uma maneira romântica, como alguns vêm levando, achando que é simplesmente transferir o ensino presencial para o ensino remoto e pronto. Não é isso, gente. Vai muito mais além disso. Então, eu continuo aqui na fala com vocês, e agora aguardo a fala de outros colegas. Obrigado pela colaboração aí. Queria agora escutar o professor Fabrício, né? Sobre algo. Fabrício? Então, na verdade, pelo que o Diogo e o Armindo já direcionaram, eu endosso essa colocação, e é importante, né, até que o Diogo e o Armindo, vocês têm uma realidade do extremo leste paulistano, né, então, de repente, tem um embasamento ainda maior. Eu queria colocar algumas coisas para não ficar sempre na mesma toada, vamos dizer assim. Eu queria abrir o leque um pouco para outras realidades, né, como do próprio docente, né. Você vê, eu percebi isso na minha vivência aqui, as dificuldades do acesso à tecnologia, não do acesso, mas de realizar as suas tarefas tecnológicas também, né? O Douglas, que é um professor que está com a gente hoje, por questões pessoais, ele já havia avisado que não poderia participar, ele está atuando na gestão, ele poderia até comentar algo sobre isso, e é algo que a gente percebe que acontece, da dificuldade que alguns professores têm. Tem amigo nosso que também precisa de computador para poder trabalhar, um computador que não funciona. Então, essa dificuldade, ela é gritante, ela é muito forte na realidade dos nossos alunos, mas ela também respinga e atinge nós professores. Nós temos hoje professores sem salário, porque eles são os chamados eventuais. Professor eventual, que eu nem gosto muito desse nome, né? Porque eventual é uma coisa de vez em quando. O professor, ele é professor todo dia, né? O eventual, ele recebe de acordo se ele dar aula. Então, se ele chegar na escola, faltar um professor, e ele entrar nas aulas desse professor, se o professor tem 1, ou 7, 8 aulas, ele vai ganhar de acordo com aquelas aulas que ele entrar, né? Fora isso, ele não tem salário. No final, quando começou essa questão da pandemia, do afastamento físico, né? Nós começamos a trabalhar em home office. Aí teria que alguém da questão administrativa comentar aqui, mas assim, pelo que eu percebi, algumas licenças começaram a ser negadas. E tem algumas licenças que são licenças curtas, que o professor tira 15 dias por conta de saúde, então ele vai tirando licenças curtas. Então, professores estavam substituindo. Então, o professor que era eventual, ele tinha aquelas aulas daquela licença curta, então ele sabia que alguma coisa ia pingar para ele. Chegou um decreto que tirou isso também. Então, essas aulas, essas de quantidade menor, dessas licenças curtas, começaram a ser julgadas para professores que não tinham sua carga completa. Foram até me oferecidas na escola que eu estou, né? Eu resolvi não pegar por conta de tempo e tudo mais, né? Questão de compromisso, né? Então, ou seja, as coisas foram acontecendo de uma maneira que só mostra o quê? Quando a gente fala, quando o Armindo colocou essa questão de romantizar um problema, uma desigualdade, é em todos os aspectos. É a dificuldade do aluno, né? Como meus amigos colocaram, de morar num espaço inadequado. A gente tem muitas famílias desestruturadas. Existe essa questão da violência, como o Armindo colocou, existem problemas do consumo de drogas, de álcool, adolescentes que se tornam pais e mães muito cedo, então a família vai aumentando, é o neto que mora com a avó, que já tem o filho, que mora com o pai, que o pai bebe. Então, essa realidade familiar muito complicada, ela fica ainda mais clara e mais intensa nesse momento de pandemia. Por isso que quando a gente fala aqui de questão de isolamento social, na periferia o isolamento ele não existe, a pessoa não tem como fazer isolamento, ela não tem saneamento básico, ela não tem o básico para sobreviver, que dirá a cumprir com o isolamento social, porque ela precisa sair para o trabalho, ela precisa buscar. A gente tem aqui casos aqui no condomínio do Rio que a gente colabora com a senhora que cuida da lixeira do condomínio. Então, assim, a gente tem casos muito próximos da gente que reflete isso. Então, nesse momento inicial, que a gente está falando do problema do EAD, eu queria focar também, não focar na verdade, mas puxar um pouquinho para o lado, já que meus amigos já colocaram muita questão dos nossos educandos, falar um pouquinho da realidade do professor.
né? A dificuldade que ele vem tendo, professores sem salário, os chamados eventuais, né? Porque um exemplo para vocês, nós estamos entrando no mês de julho. Então, o professor que ele só tem aula como eventual, ele teria que ter dado aula em maio para que em julho recebesse salário. Existe essa diferença de meses. Só que o professor parou de ir para a escola desde março, né? Teve as férias em abril. Então, assim, esse professor, daqui para frente, né, ele já não está recebendo mais salário. Né? E tem algum plano do governo do estado em relação a isso? O Rocieli falou disso nas entrevistas que ele dá, né, no show, porque ele aparece mais. Tem mais aula do Rocieli do que aula de geografia, que é a disciplina que eu e o Armindo temos aí lá no Centro de Milhas. Então, assim, o que está acontecendo? Então, a gente vai explorar, no nosso papo também, um pouco da dificuldade em todas as esferas. Também quero comentar da realidade dos colégios particulares, dos colégios menores, nossos amigos agentes de organização, pessoal que trabalha na gestão. Mas o foco inicial, nossas considerações iniciais, que já tem aí mais de quase 20 minutos aí de live, é falar disso. A desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E essa pandemia, ela está colocando na cara, para quem quiser ver, né, o quanto isso afeta a educação, que a educação tem um vínculo social muito grande, né? Como vocês colocaram a questão da merenda. Então, eu recebi um contato da minha coordenadora durante essa semana, que o pessoal está querendo fazer uma espécie de vaquinha e começar a se movimentar nesse sentido também. Porque o que mais preocupa hoje a mãe, o pai, a criança, o jovem, é não ter um prato para poder se alimentar. Né? Então, você acha que a educação agora é necessidade? É importante. Mas isso ficou de lado. A gente tem um país que não luta, que não respeita a educação. Olha o ministro que nós tínhamos, né? Ministro a gente pode colocar entre aspas, né? Olha a briga do Enem que nós tivemos que ter para que o Enem fosse adiado. Então, assim, a educação, ela é um fator, ela é um setor, vamos dizer assim, que está sofrendo demais com essa questão da pandemia. Então, essa desigualdade, ela está na esfera dos nossos alunos e ela atinge a nós também, corpo docente. Então, a gente vai explorar um pouco mais aí, Gerson. Passo para você. Fabrício, não, explorou muito bem. Realmente foi ótimo, sensacional aí, falando bastante, né? Você deu até um adendo aí, o professor Arlindo também falou, né? Os alunos procurando Wi-Fi, né? Dentro das praças públicas, né? Imagina ele procurando Wi-Fi nas praças. E os materiais? Será que chegaram os materiais? Tem material didático para todos os alunos, né? Será que chegou na casa dele, tudo certinho, os materiais? Quer ver com o Diogo sobre isso? Ô, Diogo, você poderia falar alguma coisa sobre isso? Então, eu estou aqui maravilhado com as falas dos meus colegas são fantásticos e eu me sinto muito bem representado por eles ali, o Armindo, o Fabrício, sensacional as falas, parabéns mesmo. E eu concordo 100% com o que eles disseram. Essa questão dos materiais é uma coisa muito grave porque ela amplia as desigualdades, né? Então, a gente tem presenciado muito isso daí, principalmente na realidade paulista, né, que é a nossa realidade aqui, e focando na realidade estadual, do estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo foi entregue um caderno chamado Trilhas de Aprendizagem. Só que boa parte dos alunos não receberam esse caderno, porque ele é entregue pelos Correios. E aí tem toda aquela situação envolvendo a pandemia, o trabalho dos Correios está dificultado, né? Tem muitos alunos que eles não têm um endereço formal, então tem essa questão. Tem muitos cadernos que acabam ficando nas escolas, porque como o aluno, o correio não conseguiu entregar, ele devolve para as escolas, né? Atrelando-se a isso, tem o fato também de que, por exemplo, você tem aquele aluno que trabalha, aquele aluno da educação de jovens e adultos, e esse aluno, muitas vezes, ele não pôde fazer a quarentena, então ele continua trabalhando. E aí, assim, o tempo que ele tinha, que era o tempo de estudar, que era dentro ali da escola, ele não tem esse tempo, porque muitos ali não puderam ficar em casa, tiveram que voltar a trabalhar, tiveram que enfrentar esse período de pandemia. Né? Muitos patrões demitiram, o processo de demissão está em massa ali, os sites especializados de pesquisa, eles têm colocado que o desemprego, o trabalho informal, ele tem aumentado muito. Então, é uma situação muito difícil, né? Aí você tem na Prefeitura do Estado ainda, a gente tem uma plataforma que a Prefeitura fez um convênio com o Google, e a gente está usando o Google Classroom, que é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta muito boa mesmo. Só que, de novo, entra na situação dos materiais envolvendo que muitos alunos não têm internet. Então, ele não consegue acessar a ferramenta. Principalmente aqueles alunos da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, aqueles alunos
do Fundamental 1, ensino Fundamental 2, então a gente tem essa situação. No Estado, foi colocado um aplicativo que é o Centro de Mídias, né, que é um aplicativo muito falho, é um aplicativo que ele é muito instável, né, as próprias lives do secretário de Educação, Rossielli, elas tiveram falhas, então se as próprias transmissões, lives do secretário de Educação tiveram falhas, imagina as transmissões dos alunos, né, imagina essa internet do aluno, porque teoricamente o secretário ele estaria com a melhor internet, com os melhores recursos, então está sendo uma coisa assim, muito desigual, muito injusta, né? Com os alunos, com os professores, que, de novo, boa parte dos professores não tem o equipamento necessário, né? A gente está se virando como pode, entendeu? Com base em uma série de pressões, porque a gente tem a nossa função, temos nossa obrigatoriedade de fazer aulas, né? De propiciar com que esse aluno não perca o ano letivo, que esse aluno ele tenha essa rotina de estudos. Então, em meio a todo esse momento ali, em meio à pandemia, em meio a professores morrendo, em meio a familiares morrendo, em meio sem ter o equipamento necessário, sem ter o recurso necessário, então está muito difícil, está muito complicado, né? E assim, uma questão que eu coloco, aí eu vou na fala do Armindo, o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, e a pandemia ela só comprovou isso. Né? E não é só a questão do aluno de escola pública, o próprio aluno de escola particular também está enfrentando dificuldades menores, mas ainda também está enfrentando. Então é um problema que a gente tem que sentar com muita maturidade para poder debater. O que nós queremos? O que é mais importante hoje? Né? Nós queremos que esse aluno ele aprenda, mas nós não temos a estrutura para que esse aluno aprenda. Esse é um debate que todas as autoridades deveriam estar fazendo hoje, nesse exato momento. Como nós podemos melhorar isso daí? Como nós podemos melhorar a situação do professor? Será que é concedendo uma linha de crédito para que esse professor ele possa ter acesso? Será que é diminuindo os juros para que esse aluno possa ter uma condição ali para poder comprar? Ou até mesmo o próprio Estado conceder um tablet ou um celular para os alunos ali de escola pública? Então, são todas essas questões que, infelizmente, a gente acaba não vendo, né? Acaba não vendo esse debate ali. Tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual, o que é um problema muito sério. Diogo, realmente, coisas de materiais, né, escolares é um problema não só do estado de São Paulo, mas eu acho que a maioria dos estudantes do Brasil, né? Então, passaria a palavra também para o professor Armindo aí para falar sobre as considerações deles aí, sobre o assunto aí, sobre os materiais escolares. Então, o professor Diogo, ele deixou bem claro a situação. Então, nós estamos aqui no extremo leste da capital, então vários alunos moram em comunidades, né, em casas que às vezes não tem nem o endereço postal para que chegue, né, na casa dele. Então, os correios, às vezes, por uma questão de receio, não entregam, não vão. Eu vi que a entrega ela é feita com um carro próprio lá dos correios, que é o mesmo carro que faz entregas de outros equipamentos que são enviados. Então, eles acabam tendo receio e acabam não entregando. Então, tem vários motivos, tem várias situações aí que envolvem toda essa logística da entrega dos materiais. Então, infelizmente, nem todos acabam tendo esse material. E uma outra situação que é extremamente alarmante e assustadora, que quando esses materiais eles não são entregues, eles vão para a escola. E aí, quando vai para a escola, quem é que tem acesso a esse material? Quem é que vai entregar? Quem entrega são os profissionais de educação que estão atuando lá, que nas escolas estaduais são os agentes de organização escolar, e na rede municipal nós temos lá os próprios assistentes de direção e o próprio diretor entregando esses materiais. E, infelizmente, em meio a todo esse processo, nós temos vivenciado vários professores que estão na função de diretor ou de vice-diretor sendo contaminados pelo Covid, tendo estado em situações extremamente complicadas na sua saúde por conta dessa exposição que não deveria nem mesmo existir. Então, enquanto boa parte do grupo
docente, boa parte da escola encontra-se afastado, trabalhando de maneira remota, nós temos lá a equipe gestora trabalhando de maneira presencial. E isso também é uma luta que nós não podemos deixar de lado. Eu vi aqui que o Fábio, ele mencionou aqui nos comentários sobre essa questão do medo. Vários funcionários sendo pressionados para produzir, a questão, vamos dizer assim, uma lógica capitalista, porque só entende que você está trabalhando se você produz alguma coisa. Então, essa é a lógica que nós seguimos, essa lógica da mais-valia. Só que, infelizmente, o que nós temos acompanhado é várias postagens, até mesmo, de alguns políticos nefastos, que têm falado que os profissionais de educação, eles não estão atuando, que nós não estamos trabalhando. E isso é muito mentiroso, é muito enganoso. Tem vários professores nesse exato momento precisando tomar medicamento porque estão com crise de ansiedade, porque eles estão trabalhando de uma maneira remota, mas de uma maneira onde que eles estão sendo literalmente surrupiados, porque eles estão trabalhando muito mais do que necessitavam. Então, professores que entram online 7 horas da manhã e só vai sair 11 da noite, porque tem mais mensagem para responder. E ele se sente na obrigação de responder, porque ele fica com aquela coisa na mente dele: poxa, eu estou trabalhando em casa, então eu tenho que responder. Então, os nossos horários não vêm sendo respeitados. E a família, não entendendo esse processo, acaba cobrando do professor, até mesmo no dia de descanso. Então, hoje mesmo eu já respondi mensagem, já chegou mensagem solicitando alguma informação sobre o ambiente virtual, sobre a questão de atividade. Então, assim, esse período, infelizmente, ele está mostrando para nós o quanto que esse sistema que nós vivenciamos, ele é frágil, o quanto que a exploração ela se faz presente, o quanto que nós temos que lidar com esse medo, como o Fábio mencionou, e nós estamos pressionados nesse medo, porque nós temos que produzir essa síndrome da produção capitalista, esse poderio que o capitalismo faz sobre nós e faz com que a gente se transforme em verdadeiras mercadorias. Então, por eu ser uma mercadoria, eu tenho que vender a minha mercadoria. E se a minha mercadoria é educação, então eu tenho que vender. E isso força com que nós trabalhemos constantemente. E aí vem até alguns falando que nós temos que fazer pela força do ódio, da raiva. Não é isso. Nossa função de magistério, nós não fazemos pela força do ódio, nós fazemos pela força do amor. Amamos o que fazemos, estamos na educação porque amamos, porque queremos ver uma transformação social. Então, o ódio não cabe nesse momento, mas cabe sim uma reflexão muito fria da situação pandêmica que vivemos e da maneira como isso vem sendo tratado. Então, é desconstruir essa visão romântica que estão fazendo dessa pandemia, que a escola ela saltou para o século XXI, que a pandemia serviu para saltar a escola para o século XXI. Sinto muito, a pandemia serviu apenas para mostrar para a educação que nós estamos sim atrasados, mas para mostrar para a educação que a desigualdade social é o principal inimigo que nós temos que enfrentar. Então, enquanto a gente não vencer essa barreira da desigualdade social, estaremos enxugando o gelo nesse período de pandemia, no pós-pandemia. Então, não conseguiremos ver um novo norte, não conseguiremos ver um novo amanhã, se essa questão da desigualdade não for levada a sério, que projetos como que foi elencado até mesmo pelo Suplicy, que é a renda cidadã, que hoje é chamado de auxílio emergencial, se projetos como esse não forem levados a sério, infelizmente, a questão da desigualdade vai ficar mais assustadora. Professores vão ter que tirar do seu sustento, às vezes, para dividir alimento com outra pessoa. Literalmente a representação daquele filme O Poço. É isso que a gente está vivenciando. Então, a gente tentar alimentar, mas mesmo assim nos prejudicando, não nos alimentando decentemente. É uma situação extremamente complicada falar de educação pública nesse período de pandemia. Então, passo a palavra aí para os meus colegas para que possam dar continuidade.
Obrigado, Mindo. Eu queria agora escutar o professor Fabrício também, né, um pouco sobre esse tema de falta de materiais, né? É uma bola de neve, né, gente? Porque como o jogo estava comentando, essa questão da internet, olha só, a internet ruim e a falta de acesso, vou dizer até na escola que eu estou, que ela tem uma região, ela abrange uma região meio que rural. Então está tendo muita ida de aluno e de responsável por aluno na escola, para retirar esse material. Esse material vai ser impresso, além das apostilas que nós já sabemos, né, as apostilas que eles recebem, eles estão indo lá buscar material que está sendo impresso, porque ele não tem acesso à internet em casa. Esses planos, né? O cara tem o plano do WhatsApp limitado, mas só o pai que usa, o pai tem que sair para trabalhar, ele fica em casa, ele vai ter que mexer no celular só à noite para fazer atividade, não dá. Eu mesmo, é uma coisa, porque eu mesmo só mexo com questão de trabalho em computador, eu tenho uma dificuldade, não gosto de mexer com o celular por conta de arquivo, eu não me dou bem com isso. E olha a dificuldade dessa molecada. Então, assim, olha a Bola de Neve. Então, a internet ruim que vem lá do seu Rocieli, né, que já está muito bem com o Covid, o povo estava preocupado com ele, mas ele está muito bem, viu? Você, de repente, nem teste tem para fazer, mas ele está bem, pode ficar tranquilo. E essa Bola de Neve vai pegar onde? O aluno tem que ir para a escola para buscar material, porque ele não tem como fazer de forma online, ele tem que buscar esse material impresso, né? Lá ele vai ter o agente de organização para recebê-lo, o pessoal da secretaria, a galera da gestão. Então, olha só, acúmulo de pessoas no lugar. Perigo, né? Estamos vendo em tempos de pandemia. Então, a gente vive uma bola de neve nessa situação. Né? Então, falando em relação ao material, é isso. Eles não têm acesso ao material. Vocês passaram por cima também da questão da EJA. Eu tenho a minha esposa que ela tem turmas de EJA, então eles têm uma dificuldade ainda maior com isso. Né? Eles querem ir na escola para levar a atividade, que eles querem fazer no papel. Então, olha só, como a falta de planejamento, a incompetência do que tem sido feito, gera ainda mais problemas. Ele agrava os problemas, né? É apagar fogo com gasolina, né? E aí, diante disso, nós temos aí várias situações. A gente tem professor comprando chip para falar com o aluno, nós temos professor indo na casa do aluno para buscar, para ver o que está acontecendo, né? Focando mais na gente na questão social. Nós temos aí várias vaquinhas sendo feitas, vários movimentos sendo feitos para buscar o alimento, dividir com o aluno. E aí eu faço um paralelo no que a Armindo colocou nessa questão do aluno. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós do Estado hoje trabalhamos 7 aulas por período. Né? Então você tem 25 minutos de uma aula para outra. Aí quando termina a aula do período da manhã, você tem a da tarde. Até você sair da sala, já meio de 40, você vai para a cozinha da sua escola, tá em lá 300 professores brigando pelo micro-ondas para esquentar a sua comidinha, para poder uma hora estar na sala de aula. E se ele não está na sala de aula, vem lá, de repente, algumas escolas têm esse perfil, né? Opa, por que não está? Já quer colocar falta para o professor, né? Aí o cara não tem, de repente ele tem que sair de uma escola e ir para outra. Ele tem o horário dele todo bagunçado. Principalmente nós professores, eu sou dessa parte, né? Professor contratado, chamado categoria O dentro da lista, né? Então, assim, é muito complicado a vida de todos dentro da educação. E essa pandemia vem para mostrar isso. Então, assim, para a gente poder mudar, abordar outros temas, olha só. Então, você não tem internet boa, você não tem acesso à informática, você tem que ir para a escola buscar material. Né? Então, você acaba tendo que buscar material, você está na rua, você aumenta o seu risco. Os profissionais estão trabalhando lá. Por que os professores estão lá? Perdão, por que nós temos funcionários trabalhando lá? Né? Qual que é a forma? A secretaria exige reunião de pais, reunião de conselho, reunião disso, reunião daquilo, trocentas reuniões. E essas reuniões, como o Armindo comentou, nós temos que participar para mostrar que estamos trabalhando. Então, muitas das vezes, o nosso trabalho é provar que estamos trabalhando, não é o nosso contato com o nosso aluno que precisa da nossa ajuda. Né? Então, os professores estão fazendo certas coisas aí que são admiráveis. Uma colega minha me falou que estava ensinando um aluno dela a mexer no e-mail, que ele nunca mexeu, porque o e-mail também é um contato muito direto hoje, né? Então, assim, a escola ela se tornou ainda mais um ponto de referência social com essa questão do alimento, porque o aluno busca a escola por conta do acesso ao alimento, né? Um alimento de qualidade, que ele tem lá, uma comida bem feita, né? Então, assim, olha só como várias decisões do governo, ao invés de remediar
ou tentar colaborar nesse momento de pandemia, ele agrava ainda mais, né? Eles demitiram o pessoal da cozinha, eles romperam o contrato com o pessoal de transporte. Então essas pessoas estão desempregadas aí. Não sei como ficou essa questão, mas são várias coisas que vão acontecendo e você não vê na grande mídia. Quando o Armindo coloca aqui romantizar também quer dizer esconder. Quer dizer colocar só a parte boa, a parte da luta, né? Mostra lá a criancinha sentada na praça com o cachorrinho do lado, ele com um caderninho escrevendo, pegando Wi-Fi de açougue. Nossa, que lutador, né? Então a gente romantiza, né? Por isso que a gente briga lá nas cotas, a gente romantiza essas pessoas que uma ou outra conseguem ascender e chegar no patamar legal, consegue essa vitória, mas é uma ou outra. Então a educação, nós não temos um apoio educacional, o governo brasileiro ele não direciona esse apoio, ele não respeita os profissionais que lá estão, né? Então, para a gente poder seguir nas outras pautas aí um pouquinho, passo para você, Gerson, senão a gente começa a se empolgar aqui e o tempo está passando. Não, tá ótimo, sua palavra tá sensacional. Falando um pouco, né? Falando um pouquinho dos materiais, citou bem aí a situação. Queria agora também uma pauta boa também, né? O que é o papel da escola, né? Nessa época de pandemia? Seria, né? Qual que é esse papel da escola nessa época de pandemia? Diogo, você poderia falar aí? Então, aí dentro desse contexto aí, que o Fabrício colocou muito bem, o Armindo também, né, a escola, ela está fazendo o papel, né, unicamente que deveria ser do Estado, que na realidade, a escola, ela acabou se tornando um catalisador de todas as decisões que o Estado deveria ter cobrado, e quando eu falo Estado, eu estou me referindo a governo, nas suas 3 esferas, estadual, federal, estadual, municipal. E aí sobrou tudo para a escola. Então, aquela criança que muitas vezes ela ia para a escola e, dentre outras coisas, ela tinha a comida como uma das necessidades, aquela criança ficou sem comida. Então, o que muitos professores, funcionários, gestão, coordenadores fizeram, né? E ainda alguns estão fazendo. Vamos fazer vaquinha, né? Vamos montar a cesta básica. Então, a escola, ela acaba se transformando assim, tudo que acontece na sociedade, principalmente nos territórios, deságua na escola. E o que nós temos visto ali? Muitas vezes é a escola sozinha, né, junto com a comunidade escolar, professores, funcionários, enfim, tentando sanar uma dificuldade daquela comunidade. Eu tenho um aluno aqui que ele está sem comer, vamos montar uma cesta básica e vamos tentar ajudar ele. Eu tenho aqui um aluno que ficou desempregado. E vários dos nossos alunos ficaram desempregados com a pandemia. A escola, vamos se unir, vamos tentar pagar uma conta desse aqui, uma conta daquele outro. Então, quer dizer, a escola está pegando demandas que, teoricamente, não deveriam ser delas. Mas, pela nossa função social, pelo nosso trabalho, né, e amor à educação, amor principalmente às comunidades, nós temos feito esse papel. Né? E então, assim, a gente está vendo que, nesse período de pandemia, ao invés do Brasil se organizar e colocar um plano diretor, nós estamos vivendo a pandemia, o que nós vamos fazer? Entendeu? Quem está fazendo esse papel somos nós, educadores. E aí a gente já tem toda uma questão de cobrança envolvendo a nossa função, como o Fabrício colocou muito bem e o Armindo também, né? Nós estamos ali com uma série de pressões envolvendo essas mídias digitais, que nós temos que preparar a aula, nós temos que estar lá assistindo aulas no centro de mídias, nós temos que estar lá respondendo lá no Google Classroom. Então, nós temos esse fator. Nós temos uma outra questão, que é a carência afetiva que nós estamos passando. Por quê? Eu estou aqui no meu momento lá trabalhando a questão da pandemia, mas eu tenho parentes que estão com essa pandemia, que estão com essa doença. Eu tive amigos que morreram por causa dessa questão. Então, isso que eu não estou falando, eu não estou me referindo a mim, mas eu estou dando um exemplo genérico porque está acontecendo. Né? E aí esse professor ele está adoecendo, esse secretário de escola está adoecendo, esse ATE está adoecendo, esse agente escolar, os gestores, coordenadores. Então está sendo muita cobrança, e essa cobrança ela é externa, é da sociedade, porque a sociedade, como o governo nas suas 3 esferas não tem feito o seu papel, a sociedade vai cobrar quem? Vai cobrar a escola. E a escola muitas vezes ela fica de mão atada, porque ela tenta fazer o que dá, só que infelizmente nesse período o que dá não está sendo suficiente. Está sendo muito difícil. Está sendo difícil para o aluno, está sendo difícil para o professor, está sendo difícil para o gestor, está sendo difícil para todo mundo.
né? Agora, a grande questão é o quê? O que nós precisamos de fato? Nós precisamos de um planejamento. Ó, agora já começou a se ventilar, eu vi alguma das perguntas aí do pessoal, aqui no chat, do pessoal perguntando sobre a abertura. Agora eles estão querendo, o governo está querendo fazer uma abertura sabendo que o pico da doença não diminuiu, pelo contrário, ele está subindo. Então, como é que eu faço uma abertura sabendo que eu vou ter novos casos? Ainda mais envolvendo crianças, né? Então, tá tudo sendo feito assim, é aquilo que eu disse na outra live, eu vou repetir isso aqui. O Brasil, ele é uma grande micareta. O Brasil, como o Fabrício havia dito ali no privado entre nós ali, ele tinha falado, o Brasil, ele quer chegar na linha de chegada da corrida, mas ele não quer competir, entendeu? Então, assim, estamos querendo fazer uma abertura, mas sem se preocupar em fazer, primeiramente, o isolamento de fato, né? A quarentena de verdade. Porque quem fez a quarentena, na realidade, foram os funcionários públicos, aqueles que realmente têm uma condição, entre aspas, privilegiada, mas tem essa condição de poder fazer a quarentena. O cara que mora lá na cidade de Tiradentes, ele não conseguiu fazer a quarentena. O cara que mora no Itaim Paulista, ele também não. O cara que mora em Jundiapeba, ele também não conseguiu. Então, o grande problema, o cara que mora lá no Capão Redondo, né, lá no interior do Ceará, muitas vezes, ele não conseguiu fazer. Então, um dos primeiros fatores é exatamente o quê? Nós fazemos a quarentena de maneira responsável. Esse governo deve dar subsídios para que essas pessoas consigam se manter em casa, como boa parte dos países fizeram. E quando eu falo em subsídio, eu estou me referindo ao quê? Por exemplo, não só esse benefício assistencial, é o benefício assistencial, é auxílio para as pequenas empresas, para os pequenos produtores. Essas pessoas estão totalmente desassistidas pelo governo. Totalmente. Aí você pega as escolas particulares, que estão pressionando para o processo de abertura, e as escolas particulares, principalmente as pequenas escolas particulares, estão sofrendo. Por quê? Porque elas não conseguem linha de crédito. A inadimplência tem aumentado. Né? Então, aí você pega o pessoal das vans, né? Das vans escolares, que basicamente eles estão sem trabalho nesse período ali. E aí você não vê nenhum tipo de ação por parte do governo, tanto o governo federal, o governo municipal, o governo estadual, você não vê nenhum tipo de ação em prol dessas pessoas, em prol das escolas particulares, principalmente das escolas pequenas, porque as grandes escolas particulares, os grandes conglomerados, eles têm como se manter. Agora, quem não tem são os pequenos. É a que a gente brinca lá, chamando que as escolinhas de fundo de quintal. Elas não têm condição. Né? Aquele cara que trabalha com transporte escolar também não tem condição. E um outro fator aí que a gente tem que pontuar também, aí eu volto para a questão das crianças, e as crianças especiais, e as crianças com necessidades especiais. Essas crianças que elas tinham todo um suporte, um atendimento por parte das redes especializadas, e elas não estão tendo esse atendimento. Como é que a gente faz? As crianças autistas que precisam ter uma rotina de estudos e não estão tendo, aqueles pais que estão desesperados com essas crianças em casa, e eles não sabem o que fazer, porque a criança tinha toda uma rotina de estudos, né? E a criança autista, ela precisa da rotina, né? E ela não está tendo essa rotina, o pai está desesperado. O que a gente faz? O que proceder nessa situação? Então, o problema ele é muito amplo, ele é muito sério, né? Então, e tudo acaba desaguando aonde? Na escola. O Armindo colocou a questão da violência sexual que tem aumentado. Por quê? Porque boa parte das crianças que sofriam esse tipo de violência, para quem que elas recorriam? Era para o professor, era para o coordenador, era para o professor mediador, no caso do Estado. Entendeu? Então, a gente está vivendo esse momento ali que a escola, muitas vezes, ela está sozinha. Ela não tem nenhum tipo de respaldo, nenhum tipo de apoio. É isso. Realmente, o Diogo, a escola está sem respaldo, realmente, né? Não tem um apoio, não tem nada. Você respondeu a maioria das perguntas aí, que a Fabiana, o Rian, né? Nossa, tem muita gente fazendo pergunta aqui no Face, aqui, né? Acho que vocês visualizaram aí também as perguntas. Tem bastante comentários. É bom saber que tem bastante gente participando, né? Da nossa luta aqui, né? Da nossa página Giz e Luta, né? E vendo os nossos debates sobre a educação, né? Vendo realmente que nós precisamos ter diálogos, né? Porque tem muitas pessoas se escondendo nesse momento, né? Pessoas que poderiam estar falando, poderiam estar esclarecendo as dúvidas de muitas e estão se escondendo, né? Não querem falarem.
Então, eu acho que poderiam, né, falar um pouco também, né, aos grandes responsáveis pela educação. Eu queria falar com o Armindo. Armindo, Gerson, pode falar. antes do Armindo, meu amigo Armindo, posso colocar uma questão? É exatamente por isso que essas lives aqui sobre educação, elas são importantes, porque aqui vocês estão vendo 4 professores de escola pública, tá? 4 professores que têm uma história ali na educação, 4 professores que conhecem a realidade. Então, não é aquele cara que foi lá da USP, né? Ah, ele está falando de educação, mas ele nunca pisou numa escola, né, pública. Ele não sabe o que é a realidade. Aqui são 4 pessoas que entendem essa realidade. E quando nós estamos colocando essa Ô, Diogo, acho que o seu microfone está falhando. situação, Não, está cortando o seu microfone. ou Diogo, melhor, esta situação. ô, Diogo, seu microfone está falhando bastante. Eu vou... Acho que a conexão dele, né? Deve estar Acho que a conexão, vou passar para o Armindo. Armindo, vou passar para você, aí você fala um pouquinho sobre isso. Colocando É bom. com Com base. Ok, vamos lá. Então, que discutir essa questão atual, até mesmo da ausência de acesso dos alunos, a questão da desigualdade, entender isso dentro da perspectiva de uma rede particular, como o Diogo mesmo já disse, é extremamente complicado. Eu estou vendo aqui alguns comentários e só corrigir uma injustiça, e a Silvia ela corrigiu muito bem, que os agentes de organização escolar da rede estadual, que são os ATS, também se fazem presentes dentro das escolas e os coordenadores. Nós estamos... Então, não é só o fio gestor que se encontra lá dentro das escolas municipais de São Paulo. Então, também temos os ATS que estão presentes nas escolas nesse período pandêmico. Então, assim, pensar o retorno das escolas, eu acredito que ainda é muito prematuro. Teve uma fala aqui de um estudante perguntando que seria interessante, então, cancelar o ano letivo. Não sei, é uma discussão que ainda precisa ser feita, precisa ser efetuada com muita calma. Porém, nesse período de pandemia, nós, quanto instituição escola, nós não estamos conseguindo atender todo o público. Nós não estamos conseguindo atender os 100%. Nós não estamos conseguindo atender nem 50%. Por quê? Como nós bem dizemos, nós não temos a quantidade de alunos nos ambientes virtuais, lá no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, ou no Teams, que algumas escolas adotaram esse mecanismo. Então, assim, é muito fácil romantizar falando que a escola teve um salto de qualidade. Não tivemos um salto de qualidade, estamos lutando ainda pela igualdade social. Vale salientar que dentro do processo histórico de educação, que muita gente critica a educação brasileira, mas nós temos um salto muito grande. Nós temos uma escola pública que está lutando pela sua qualidade, nós temos uma escola pública que é garantida para todos, diferentemente de outros países que não têm escola pública, não tem um sistema público de ensino. Então, avançamos sim, a universalização do ensino, ok, tudo bem. Estamos correndo atrás da qualidade? Estamos. Só que aí esbarramos nessa situação da pandemia, nesse momento, e que nós temos que enfrentar. Enquanto escola, nosso principal papel, eu acredito, que é incentivar os jovens ao isolamento social. Esse é um dos nossos principais objetivos. E não ficar tentando romantizar, levar conteúdos extremamente complexos para que os alunos fiquem lá debruçados estudando, porque eles não vão fazer isso. Eles não vão fazer. Então, se eu pego a média de 40 atividades que são passadas, deixa eu até corrigir, se eu pego uma sala com 40 estudantes, a média de atividade não passa de 5, 6 atividades feitas, realizadas.
Então, é uma situação extremamente triste. Essa é a nossa realidade. E aí vem um grupo querendo falar, não, nós estamos vivenciando o ensino híbrido. Não, isso não é ensino híbrido, isso não é pós-modernismo, isso aí não é questão de metodologias ativas, não tem nada a ver com isso. Isso aí é um improviso que, infelizmente, tivemos que fazer de uma maneira remota e rápida para buscar atender os alunos, mas eu não consigo entender isso como metodologia ativa, não consigo entender isso como ensino híbrido, mas eu consigo entender, sim, que estamos tentando utilizar algumas armas, só que essas armas, infelizmente, elas são geradoras e agregadoras de desigualdade. Elas vão alimentar cada vez mais a desigualdade. Obrigado, Armindo. Tá? O Gerson, Oi? o Gerson achou o Armindo bonito, deixou só ele. Você gostou do Armindo, que é bonito? Deixou você na tela, tá? Um pouquinho na tela, né? O Diogo voltou aí, eu queria... Diogo, você quer concluir o que você estava falando? Que caiu essa conexão? Eu acho que ele continua travado. Diogo? O Diogo ele tá com problema de internet na casa dele, então a conexão dele está ruim. Ó, pra você ter uma ideia, né? O professor está com problema lá de conexão, nem nós aqui conseguimos, imagina um aluno, né? Então é uma questão boa. Fabrício, vou passar para você, tudo bem? Tá. É um exemplo claro aí. Uma coisa que faltou comentar, que eu tinha pensado aqui, mas na hora da fala eu cometi essa falha aqui, é o seguinte: quando a gente falou da questão da internet, dessa bola de neve, né, que eu estava nesse argumento, o que eu ia comentar com vocês? O Google Sala de Aula, que é uma ferramenta muito usada agora, no estado, por ter grande quantidade de salas, para você habilitar a sua turma, está demorando muito. Depois que eu habilitei minhas turmas depois de 2 semanas, de 9 turmas eu tinha 2 só habilitadas. E nem metade dos alunos lá cadastrados. Então, assim... Você tá ruim, cara? Como é que foi? O Gerson tá vazando aí. Mas, enfim, eu só queria colocar esse ponto para vocês entenderem o quanto a coisa é tão mal feita e você vai tentando arrumar o carro com ele andando. Então, vou trocar o pneu com ele andando. Como é que vai fazer? A coisa vira uma bagunça. Eu vou entrar um pouquinho em outros focos aqui, pelo seguinte. O Diogo comentou sobre a realidade dos colégios particulares. Nós temos duas frentes aí. Os grandes colégios que estão pressionando o governo porque são empresários, e o governo é um governo de facilitador desses grandes empresários, que tem os grandes interesses, não está pensando aqui no nosso povão. Então, com essa pressão, até não só de retomar as aulas, mas começar as aulas no máximo em agosto, né? Quando se falou em setembro, eles já querem em agosto. E tem os outros colégios, que são os colégios que são colocados como microempresas. Então, quando você vê uma propaganda que o governo está disponibilizando rios e rios e rios, milhões, acho que mais de 200 e poucos milhões para microempresários se restabelecerem nesse momento de pandemia, isso não é verdade. Em Mogi, nós perdemos 2 comércios tradicionais aqui. Vou citar só 2, não vou nem falar nomes, vou falar de 2 que a galera aqui de Mogi vai saber. O colégio que eu atuo, que é um colégio que está agora com o Fundamental 2, é um colégio pequeno, ele sempre foi muito forte no ciclo 1, ele avançou para o ciclo 2, né? E com esse momento de pandemia, as dificuldades apareceram, as dificuldades financeiras apareceram. Então, o meu parceiro Julião lá, ele comentou comigo, Fabrício, a gente está buscando linhas de crédito, a gente não consegue. Eu falei, caramba, né? Esses milhões que estão sendo ditos aí, eles são colocados, eles são mandados para o banco. Agora, e para chegar para nós, para a pessoa física, ou para o microempresário, microempreendedor, que é o dono do colégio menor, que depende, é o efeito dominó. Eu tinha uma aluna que ela saiu do colégio porque o pai teve redução de salário, automaticamente ele vai cortar a educação, né? Ele cortou, deixa a minha filha numa escola pública por enquanto. Então, assim, é uma bola de neve muito grande, né? Nesse aspecto do colégio privado também, que sofre com essa questão, né? Os colégios menores, eles são microempreendedores que eles querem arcar corretamente com a questão financeira, e eles estão sofrendo com isso. Então, pessoal, as desigualdades, quando a gente fala de educação, mas tudo está entrelaçado, né? Eu estava vendo aí que da Carta Capital que o
os poderosos do Santander, o cara queria fazer uma espécie de rachadinha também lá, né? Já que vocês estão aí e tal, o salário, podíamos mexer, e aí depois veio um pronunciamento oficial dizendo que aquilo não é mentira, mas até então, olha a intenção deles. Porque olha o que aconteceu, a pessoa está desempregada, o microempresário está com as calças na mão, porque ele está fechado com o comércio. Ele vai buscar uma linha de crédito. E aí o que acontece com ele? Ele não consegue arcar com isso. O que acontece com o banco? Vai ter lucro. As pessoas estão buscando o banco por conta de dinheiro. O dinheiro não está no banco? Eu vou lá buscar dinheiro para mim. Aí os caras estão tendo lucro no momento de pandemia. E o governo atual, trilhões de reais, que nós já falamos disso em outras lives, mas é importante sempre ressaltar, ele destinou esse valor para o banco. O banco não está com problema financeiro agora. Ele está só, dentro da pandemia, tendo um lucro ainda maior, como são as empresas de entrega, né? Enfim. Então, pessoal, você que é microempreendedor, você vai ter a mesma dificuldade ainda maior, porque você vai ter que buscar um aporte financeiro e você não vai ter essa colaboração, eles vão te exigir as coisas, vão te exigir vários fatores de segurança para te ceder esse dinheiro. Você vai ter uma inadimplência, né? E dentro desse molde, eu já vi casos de pais falar, com a ideia que o professor não trabalha, como o Armindo já comentou, né? A aula é diferente, a aula ela é em casa, então o professor não está trabalhando. Então eu não quero pagar também essa mensalidade. Eu só vou pagar quando meu filho ter aula. Isso não é aula. Então, assim, olha quanto problema são gerados por conta da questão da educação, né? Tá certo? Vou passar para vocês, porque depois eu quero voltar para a gente comentar um pouquinho da nossa participação em relação a tudo isso. A questão da alienação, a questão da atitude, porque enquanto a gente só reclamar no grupo de WhatsApp, a gente não vai ter melhoria alguma, ou voz, né? A nossa voz tem que estar, por isso que a gente está fazendo esse movimento aqui, para poder seguir adiante. Ótimo. Ótimo. Lembrando só que nós estamos aqui já 1 hora já, né, de live aqui pelo Facebook, né, com 3 professores, né, da rede pública do estado de São Paulo, o professor Fabrício, o professor Diogo e o professor Armindo, e eu também, professor Gerson, né, os 4 professores do estado, porque tem gente perguntando se nós não somos professores, né, nunca demos aulas no estado, então já está respondida a pergunta dele aí, né. Diogo, você tinha caído, agora restabelecendo a sua conexão, você queria terminar a sua fala? Não, é só para poder pontuar da importância dessas lives aqui, porque é um espaço que nós temos para poder debater, né? E é um espaço com pessoas que estão vivenciando essa realidade, né? Então é basicamente isso, da importância de uma iniciativa como essa, entendeu? Das pessoas estarem participando. De antemão aí agradeço a todas as pessoas que estão ali no chat, nós estamos acompanhando, tá? Na medida do possível, nós vamos responder ali todas as perguntas, né? E assim, pessoal, eu concordo ali com a fala do Fabrício em relação às escolas particulares. Infelizmente, os pequenos proprietários estão sofrendo muito com a situação, e aí você junta ali todas as pequenas, médias e grandes escolas particulares, a pressão pela abertura, né, em cima do governo está vindo desse pessoal, né, juntamente com o pessoal do transporte escolar, né? Então a pressão está vindo ali. Agora, será que essas mesmas escolas que estão pedindo o retorno, elas vão ter estrutura para poder receber essas crianças, né? Será que as escolas públicas estão preparadas para poder receber essas crianças? Que é o tema que nós vamos debater ali. Eu passo a palavra para o Gerson, e aí depois eu volto para falar sobre esse assunto também. Realmente é um tema muito bom, né? Porque será que todas as escolas estão preparadas? Né? Imagina os inspetores medindo lá a temperatura de cada criança que entrar na escola, né? Será que vai ter inspetoras para isso? Será que tem equipamentos para isso também? Lembrando aí que no começo das aulas faltava muita coisa dentro das escolas, né? Tinha escola que não tinha nem impressora, nem papel higiênico, né? Agora vai ter álcool em gel, vai ter termômetro, vai estar tudo bonitinho, né? Então é complicado. E fora copo, né?
porque a turma vai ter que ter um copinho descartável para cada aluno, né? Tu usou, jogou fora. E dentro de uma merenda também, como você vai comportar tantos alunos dentro de uma merenda? Então, é complicado. Então, para isso, para debater sobre esse assunto já, aproveitando, passaria o Armindo, né? Para ele falar um pouquinho sobre isso, como que volta as aulas, né? E o que ele espera. Armindo? Não dá para prever um milagre. E muitas pessoas esperam um milagre na pós-pandemia e que tudo voltará a ser como era antes. Infelizmente, não será assim. Existe um grande desafio, sim, nas escolas, tendo em vista que nós temos escolas com estruturas, até mesmo sanitárias, não tão decentes. Então, com problemas até mesmo na questão hidráulica, tem várias escolas nessa situação. Então, é algo meio complicado querer pregar um romantismo, falando que o retorno às aulas agora para setembro é algo extremamente positivo. Não sei, é algo que realmente precisa ser estudado com muita calma, com muita cautela, porque estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas ali que têm histórias, estamos falando de tanto adolescente, criança, mas também estamos falando de professores, funcionários que estão no grupo de risco, então que merecem ter a sua saúde resguardada, até mesmo dessa situação pandêmica. Então, assim, pensar em tudo isso é um grande desafio. Eu vi que existe um protocolo que foi bem elaborado, até fiz a leitura de alguns trechos, mas eu não sei o quanto que o lobby de algumas empresas, de alguns setores educacionais vão se fazer presente a ponto de tudo aquilo que foi planejado ser jogado de lado e aí começar a debandada, abrir, não, vamos abrir, vamos deixar que todo mundo retorne às suas atividades. Eu acho extremamente complicado. Em questões sanitárias, infelizmente, nós não temos estrutura. No presente momento, nós não temos estrutura. Então, as escolas, que nem eu vi lá mencionando, vamos dividir as classes em duas. Não temos estrutura para isso. Então, nós falamos de realidade, um exemplo de escola que tem cerca de 600, 700 alunos, mas também temos escolas da rede estadual que funcionam nos 3 turnos, onde que todos os turnos dão mais de 1.800 alunos. Então, como que eu vou fragmentar as turmas dessa forma? É extremamente complicado. E o processo educacional, como fica? Como fica a questão educacional durante todo esse processo? Como é que fica aquela turma que foi, teve uma parte do conteúdo, aquela outra turma que não foi naquele dia, vai ter outra parte do conteúdo? É algo muito complexo, é algo muito que necessita de uma gestão da aprendizagem de uma maneira bem refinada, e isso é muito complicado. Então, nós precisamos ser ouvidos. Então, porque não é só fazer um protocolo e não ouvir nós, professores, não ouvir a comunidade estudantil e simplesmente fizemos um protocolo. É algo muito complexo, é algo que vai muito mais além. Quais são as condições sanitárias que esse aluno tem na sua casa? Que isso interfere, porque se o aluno não tem condições sanitárias decentes no seu ambiente familiar, na sua casa, dentro da unidade escolar, como é que vai ser a situação sanitária desse aluno? Então, é algo extremamente complicado, é algo que nós temos que analisar, é algo que nós temos que ser consultados quanto educadores, como profissionais da educação, e não simplesmente ouvir tudo isso. Eu vi que teve um comentário que foi mencionado que no Rio de Janeiro eles já estão até com perspectiva de greve, tendo em vista, se ocorrer o retorno em meio à pandemia, eles vão decretar greve. Eu vi alguma sinalização da rede estadual, algo semelhante também, aqui em São Paulo, e é isso, nós não tem como nós arriscarmos nossa saúde, arriscar a saúde dos alunos para simplesmente mencionar, estamos bem, e vamos enfrentar esse momento todo mundo unido e vem todo mundo para a escola. É muito romantismo,
querem romantizar uma grande tragédia que estamos vivenciando. E é isso, colega. Obrigado, Armindo. Realmente, eu vi já algumas mães, né, também falando que não vão mandar os filhos para as escolas, né, se caso retornar às aulas em setembro, né, então tem muitas mães que estão falando que não vão mandar os filhos, né. E tem várias perguntas aqui no chat, aqui, né, tem uns aqui falando também auxiliares de limpeza, né, pô, na nossa escola tem poucos auxiliares de limpeza, né, maioria das escolas. E será que vão contratar mais? Até agora não falaram também, né? Então, eu queria ver com o Fabrício, né? Sobre isso. Será, Fabrício, que vão contratar? Será que vai ter a limpeza adequada para os alunos? Né? Nós já reconhecemos a realidade da escola, estamos dentro da escola, já nós não estamos lá 2, 3 meses, né? Cada um de nós aqui tem mais de 5 anos dentro de uma escola. Então, já sabe realmente a realidade, como funciona a escola pública. Fabrício, passa a palavra para você. Então, na verdade, me incomoda muito essa fala de volta às aulas. Por quê? Nós, em nenhum momento, desde que a pandemia iniciou, meados de março, nós conseguimos cumprir com o isolamento social. Aí eu estou eximindo as pessoas com as dificuldades delas, estou eximindo essa situação. Eu estou colocando na mão dos nossos governantes, de todas as esferas. Vou falar da minha... Acho que tem algum áudio aí, aberto aí, hoje. Tem alguém se afogando aí. Então, assim, gente, eu me incomodo muito com isso, com essa questão de possível volta. Como o Diogo tinha comentado lá, que a gente estava conversando, eu ainda até brinquei, eu não posso chegar na semifinal do campeonato se eu não passei da primeira fase. Nós não cumprimos um isolamento adequado. Por isso, nós não conseguimos baixar em nenhum momento o número de contaminação. Nós não conseguimos. E eu vi um estudo que nós devemos chegar em outubro com cerca de 166 mil mortes no Brasil. A coisa está muito feia. E a gente está meio assim, beleza, né? Eu vou falar um pouco por que eu falei que eu estava meio emputecido, desculpa o termo. Porque eu contraí o Covid. E eu fiquei em isolamento até o dia 10, dia do meu aniversário, que beleza, né? Fiquei em isolamento até o dia 10. E eu saía por conta de trabalho, que às vezes eu tinha que ir na escola gravar algumas coisas, mas era tudo dentro das regras de higiene, enfim. Eu tenho que sair por conta de ir em mercado, e para meus pais também, que são idosos, dependem de mim, né? E eu contraí. E eu só fui descobrir por conta de eu conseguir fazer um teste via Polícia Militar, já que eu tenho parentes relativamente próximos que atuam como bombeiro. Então, eu consegui fazer essa inscrição e fazer um teste num batalhão da Zona Leste de São Paulo. Aí eu descobri que eu estava o teste rápido do dedinho que deu positivo. E ainda me sinto um pouco falta de ar, não estou plenamente recuperado, mas não estou mais, já passei lá do dia 10 o isolamento. Enfim, fui ao médico depois por conta dessa pressa de se sentir bem, né? E o médico falou que isso é normal e tal, recuperar, estava tudo bem, fez exame, me examinou, ok. E por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Porque assim, como é que eu vou pensar numa volta às aulas se está morrendo 1.000 pessoas por dia? Não tem cabimento. E aí eu vou voltar na questão da alienação do professor. O professor está esperando aí, mas será que vai dar certo? Mas como é que vai ser? Você tem que... Qual é a sua posição? O que você acha disso? Vai lá no Face e fala isso. Vai lá no grupo de WhatsApp e fala isso. Vai lá no centro de mídias, quando o Rocieli for dar o show dele, porque vocês ficaram preocupados com o Rocieli, que ele teve Covid. E eu também fico preocupado, eu não estou desejando mal, humanamente falando, pelo amor de Deus. Né? Só que ele tossiu, aí ele foi no hospital, ele fez um teste, ele ficou internado, levaram ele para a UTI para a respiração dele voltar ao normal e tal. Tá aí ele, recuperado, graças a Deus, muito bem, tá aí de volta. E você? Eu até hoje não sei se eu fui diagnosticado, se eu entrei na estatística de Mogi, que é a minha cidade. Eu não sei. Então, pessoal, é complicado. A gente vai enfiar a molecada numa escola. Eu vou citar até o Laudindo aqui, porque o Diogo e o Gerson estão lá. Minha esposa é de lá também. É uma escola da região de Brás Cubas. O Galdino era em espaço físico, mas o Laudindo é uma das maiores escolas do município. Então, ela tem uma grande quantidade de funcionários, de alunos. Imagina, por mais que você divida
Você vai ter vários alunos. Então, assim, a ideia de pensar em voltar eu já acho absurda. Eu não quero nem pensar se vai ter gente para limpeza, para fazer a limpeza, para higienizar adequadamente. Eu não quero nem pensar nisso. Eu acho que não tem que pensar em voltar. Se eu sair em março com os casos iniciando, por que eu tenho que voltar morrendo mais de 1.000 pessoas por dia? Por que eu tenho que fazer isso? Que lógica que tem nisso? Ah, mas vamos fazer... Gente, existe uma coisa que é a teoria, existe uma coisa que é a prática. O Covas, prefeito do município de São Paulo, o Armindo pode comentar aí, de repente, ele fala que você não pode andar de carro mais, ele faz um rodízio diferente. Depois de 2 dias depois, ele cancela isso. Porque além de impedir pessoas que precisavam usar o veículo, profissionais da saúde, ele jogou um monte de gente para dentro do transporte público. Ele complicou uma coisa que já é extremamente complicada. Olha só. Eu apagar fogo com gasolina, eu não tenho uma política adequada de enfrentamento. Em nenhum momento isso aconteceu. Nos principais municípios do estado de São Paulo, alguns municípios aconteceram. Eu acompanhei bastante também, acho que em Niterói, Rio de Janeiro, Maricá, mas em Mogi das Cruzes não aconteceu. Creio que Itaquá, que é onde o Armindo reside hoje, na região do Alto Tietê, aqui, Poá e tal, isso também não aconteceu. Né? Então, assim, não se pode falar em volta. Vocês que estão acompanhando, estou sem o Face aqui aberto, vocês que estão acompanhando a gente, briga contra isso. Professor, fale isso nas suas redes sociais, fale isso lá no centro de mídias, fale isso. A gente não pode achar que vai dar certo. Isso não tem que acontecer agora. E a questão de cancelar o ano letivo, a gente pode fazer uma adaptação, terminar antes dos 200 dias, né, os 200 dias a gente pode fazer uma adaptação. Isso é só questão de vontade política que dá para fazer. Né? Igual eu estava conversando com a minha esposa, eu tenho uma filha de 3 anos. Se ela estivesse numa idade aí um pouco mais adiante de alfabetização, de repente a gente repetiria ela, para ela poder não perder o ano, voltaria desde o início. Um prejuízo já existe, mas o prejuízo da vida, ele não volta. Eu não estou me sentindo plenamente. Se eu quiser jogar bola agora, eu não aguento. Eu estava fazendo academia, eu não aguento, porque eu tive a tal da Covid. Eu perdi semana passada um cara que vendeu um carro para mim, ele foi casado com uma prima minha, eu fiquei impressionado. Porque é um cara novo, que não tinha nada. O cara, depois que eu descobri que ele ficou entubado um tempo, internado 1 mês, então o negócio não é brincadeira. A gente não pode pensar em volta, não tem que voltar nada. O problema da economia, o problema de tudo, é esse governo que não quer liberar nem R$600 para você. Ele que tinha que dar um aparato real, digno, para microempresário, de todas as esferas, dentro da educação, fora da educação, o cara do restaurante, o cara da pizzaria, o cara da padaria, todos vocês que trabalham em algum segmento, você tinha que ter a força do Estado na vida de vocês. Como na favela, na quebrada, no bairro de periferia, o Estado tem que chegar lá. Opa, peraí, agora é comigo, mano. Agora eu vou te dar uma grana. De repente não é o que você ganha, mas você vai ficar em casa, você vai ter comida, você vai ter um álcool para você limpar sua mão, você vai ter um detergente, um sabão para se higienizar. O papel é do Estado. Não dá para pensar em voltar à escola. Eu penso nisso como pai. E a gente se torna um pouco pai da molecada. A gente tem um relacionamento. Acho que isso que me levou para educação. Eu nem me acho professor. Eu sou um cara que me dou bem com a molecada. Eu gosto. Me dou bem com eles. Graças a Deus. Então, assim, a gente tem que bater nisso. Não tem que bater, que vai dar condição. Eles não dão condição de nada. Nunca deram. Vai dar agora. Ele não testa ninguém. Como é que eu vou ver a tal da fase laranja, né? Parece campeonato. É fase laranja, verde, cor de rosa. Gente, está todo mundo numa situação muito complicada. Desculpa, eu estou me alongando aqui, eu já vou parar. É que isso me revolta de uma forma que eu não consigo aceitar nenhum tipo de volta. Então, vocês que têm um bom senso, depois a gente vê o que pode ser feito. Retornar o ano letivo ou não. Você tem uma possibilidade de fazer um curso paralelo para aprimorar o que foi, ou resgatar o que não conseguiu ter. Mas, assim, vale muito mais a vida humana. E esse vírus, se eu não tive teste, ninguém está tendo teste, gente. A molecada que é mais forte, está brincando por aí, ele transporta o vírus. Até eu que já tive, eu não posso ter mais. Mas eu posso levar o vírus. Para minha filha, para minha esposa que tem asma, enfim, galera. Essa é a minha visão. Eu nem quero falar de como vai ser. Eu quero lançar aqui uma campanha de não volte às aulas. Gerson, contigo. Fabrício, é complicado mesmo, né? Tem a Josi aqui, de Lima, ela também fala um pouquinho, né, a Josi, que lá onde ela trabalha, em Itaquaquecetuba também, não tem funcionário, tem dia que não tem nada, auxiliares de limpeza, né, lá, e como vão voltar à escola desse jeito, né?
não tem nem considerações de voltar. Tem uns aqui também falando aqui que melhor voltar só em 2021, né? O caso do Wagner Soares aqui, o meu amigo aqui, o Wagner também. Obrigado, Wagner, por estar aí nos ouvindo aí. Então, muitos relatam sobre isso, né? Sobre essa volta às aulas agora, né? No meio da pandemia. Então, eu queria ver mais alguém se poderia comentar, o Diogo. Quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou tentar aqui, porque a minha conexão está muito ruim, né? Reflexo de tudo que a gente está falando, mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui, eu concordo com a indignação do Fabrício ali, eu compartilho dessa indignação, não tem como voltar. A gente fez um paralelo ali, né? Imaginando uma escola média, de tamanho mediano, como é que seria essa volta, né? E assim, não tem condições. Numa escola mediana, nós teríamos por turno 500 alunos, 500 crianças por turno. E aí, isso tem falado os professores, equipe de apoio, no caso, os auxiliares de serviço, o pessoal os ATEs na prefeitura, os agentes de organização, o pessoal da secretaria, coordenação, sem contar isso. E um outro fator importante, boa parte dos funcionários de educação são pessoas de mais idade, né? São pessoas na faixa dos 40, 50, 60, 70 anos até. Então, olha o risco que tem. Saiu uma pesquisa esses dias aí no Datafolha de que 76% dos brasileiros são contra o retorno às aulas, né? Então, não tem como, não tem condições para que as Realmente, temos aí no Diogo. Voltei aqui, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Então, as escolas não têm uma condição razoável, né? Uma condição bacana, principalmente as escolas estaduais. As escolas estaduais, a mais nova é de 1950. A mais nova em estrutura, 1950, 1970. As escolas da rede municipal, elas ainda têm todo um trabalho, têm toda uma estrutura melhor. Eu acho que caiu o áudio de novo do Diogo, né? Só continuando o que ele disse, o que ele está dizendo, é que a estrutura de boa parte das escolas estaduais são precárias. Então, os serviços de manutenção são precários, existe uma situação muito delicada na questão hidráulica de várias escolas, a questão de saneamento básico nas escolas é algo extremamente assustador, porque vários alunos não têm acesso nem a papel higiênico. Então, é algo extremamente assustador. Coloca o aluno para lavar a mão com água. Então, na verdade, ele dá um banho na bactéria, apenas isso, dá um banho no vírus e pronto. Então, é um grande desafio. Então, falar de educação pública é extremamente complicado e constrangedor, porque quem está de fora não imagina que é essa situação. Que o aluno, para ele ir no banheiro, ele tem que levar papel higiênico da casa dele, porque na escola não tem. Fala, Diogo. E aí entra uma questão fundamental, que é um recado até para o secretário de Educação mesmo, se ele quiser responder, o espaço está aberto. É bom vir conversar com professores também, né? Para o secretário municipal e para o secretário estadual. As escolas vão receber verba para adequar os espaços? Porque como é que eu, por exemplo, vou imaginar um professor de Fundamental 1, como é que um professor de Fundamental 1 vai manter 20 crianças, né? Aí a gente tira, né? Eles vão colocar metade, vão manter 10 crianças num espaço sem que as crianças consigam ter aquele afeto, aquele abraço coletivo. Por exemplo, sabendo que as crianças, que os alunos, eles estão com toda uma carência afetiva, vão chegar na escola morrendo de saudade dos amiguinhos, dos professores, como é que a gente vai manter isso daí? Vai ter as escolas vão receber verba vocês vão receber verba para poder ampliar os espaços das salas. Vai ter isso daí? Vai ter verba para poder comprar o álcool em gel, o papel higiênico que falta nas escolas estaduais? Vai ter isso? Os gestores vão receber isso? Né? Porque aí sim, se você for falar, não, nós vamos receber uma verba, as escolas vão ser adequadas, aí a gente pode até começar a falar sobre esse assunto. Agora, teve isso? Essa que é a questão, e o espaço está aberto aqui para o secretário municipal, ou mesmo para o secretário estadual, Rossielli, se ele quiser vir aqui comentar com a gente, porque é legal, a população quer saber disso, nós, professores, educadores, queremos saber disso, acho que os gestores também. Vai ter esse tipo de verba? As escolas vão ser adequadas? Porque,
eu falo pela questão das crianças com necessidades especiais. Se as escolas não recebem nenhum tipo de verba, né, nenhum tipo de adequação para receber criança especial, aquela criança cadeirante, muitas escolas não têm o banheiro propício para isso. Se vir uma criança, se entrar uma criança em qualquer uma das escolas que ela tenha, por exemplo, problema visual, deficiência visual, a gente vai ter um problema, porque boa parte das escolas não estão em braille, não tem material em braille. E aí, como é que eu faço? Para aquela criança lá com autismo, não tem, a escola não é adequada, a escola... e aí eu posso falar com muita tranquilidade sobre isso. As escolas da Prefeitura de São Paulo, elas ainda têm uma estrutura razoável, não é a estrutura perfeita. E as escolas estaduais? Como fica? Então, é muito difícil a gente falar em abertura, né, em voltar às aulas. Por quê? Como que eu vou, de novo, como é que eu vou garantir que uma sala, eu dou aula para ensino médio, né? Dou aula para ensino fundamental 2 na prefeitura e ensino médio no estado. Como é que eu vou garantir que 15 ou 20 adolescentes não se toquem, não se misturem, que eles consigam cumprir aquele 1,5 m de isolamento? Humanamente impossível. Como é que eu vou garantir um risco mínimo de contágio com no mínimo 500 adolescentes numa escola? Como é que eu garanto isso? Então, é difícil falar em reabertura, né? E eles estão falando em reabertura sem consultar exatamente quem? Você, professor. Você, funcionário do serviço de limpeza. Você, gestor. Você, agente de organização escolar, ATE. Eles estão falando em abertura sem consultar a gente, sem falar com a gente, sem falar com os sindicatos. Eu vi uma reportagem esses dias que o secretário estadual, ele se reuniu, né, com alguns sindicatos, mas não se reuniu com os sindicatos da educação. Então, quer dizer, como é que eu posso falar em abertura sem os protagonistas ali estarem presentes, sem as associações de pais estarem presentes? E a gente sabe, última pesquisa, Datafolha, 76% das pessoas são absolutamente contra o retorno. Isso vai ser ouvido? Eles vão levar isso em consideração na hora de fazer mais uma abertura, igual as prefeituras têm feito, de abrir o comércio, e aí na hora que... Aí eles vão pedir socorro, aí fecha tudo, como em Minas Gerais. Blumenau foi uma das primeiras cidades do Brasil a fazer o processo de abertura da economia. Agora o pessoal lá de Blumenau está desesperado porque os casos de Covid aumentaram. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter essa conversa tete a tete aqui conosco? Deixa esse indagamento, deixa essa indagação aí e o espaço aberto para, se por acaso o secretário quiser vir conversar, o espaço está aberto aí. Realmente o espaço está aberto, né, para vir, se quiserem, alguém, né, se sentir necessidade de falar alguma coisa, de colocar sua ideia, de expor, é só entrar em contato, né, conosco aqui no Giz e Luta, né, pelo nosso Facebook, ou até mesmo pela nossa página lá do YouTube. Tem muita gente perguntando, o Diogo, se também é necessário não ter mais o centro de mídias, deixar para o ano que vem. Então, eu sou muito categórico nessa questão aqui. Eu estou dando minha cara a tapa. Eu sempre fui contra essa questão do ensino à distância. Eu acho que ele é excludente, entra em tudo, com base em tudo que nós falamos até agora. É um ensino que ele não é inclusivo, né? Ele acaba pegando pouquíssimos alunos. Pouquíssimos alunos têm acesso, entendeu? Então, assim, eu fico muito preocupado com isso, porque vamos imaginar que o centro de mídias dê certo, né? Teoricamente. Vamos imaginar que o centro de mídias dê certo. O que vai acontecer nesse contexto? O que vai acontecer é que algumas modalidades de ensino, elas vão sofrer diversos cortes, porque a gente sabe como funciona o processo de sucateamento da educação. A EJA mesmo, se por acaso o EAD... no ensino, pensando-se pós-Covid, se por acaso o EAD funcionar, vocês acham que vai ter educação de jovens e adultos presencial? Não vai ter. Até mesmo o ensino
O ensino médio mesmo, no período noturno, corre risco. Então, assim, eu acho que a ideia do centro de mídias, a ideia ela não é ruim, né? A ideia, né, de você pegar e você colocar ali na televisão, ou mesmo na mídia ali para as crianças, nos aplicativos para as crianças poderem acessar. O grande problema é que isso daí, infelizmente, é bacana para a França, não é para a nossa realidade. E na realidade do Brasil, onde você tem famílias que até hoje não têm saneamento básico, que você tem famílias que não têm energia elétrica, como que eu posso falar em educação à distância não conhecendo a realidade desse meu aluno? Como eu posso falar em educação à distância sabendo que boa parte dessas crianças e adolescentes não tem uma geladeira em casa? Aí eu vou cobrar dele, mas você tem que acessar o centro de mídias. Pô, o cara não tem uma geladeira, o cara não tem acesso à energia elétrica. É excludente, né? Então, eu acho que as autoridades competentes, elas deveriam repensar essas estratégias. Porque, na realidade, quem de fato está alcançando os alunos são os professores, somos nós. Montando grupo de WhatsApp, mandando uma atividade lá que o aluno ele vai na escola para poder retirar. Nós estamos se virando como nós podemos. Agora, esse método de EAD, ele já se mostrou falho, porque ninguém vai substituir o professor. Ninguém. Isso daí é muito interessante porque durante muito tempo nós tivemos formações onde sempre foi ventilada essa possibilidade. Mas o professor aí com a modernidade, com as novas tecnologias, com as TICs, né, como nós costumamos falar ali na questão pedagógica, com as questões das novas tecnologias, o professor vai ser substituído. Isso foi comprovado que não vai. Agora, a gente tem que ter muitos contratos. Nós temos alguns contratos ali. E se por acaso essa modalidade presencial ela for de interesse daqueles que mandam, a educação pública ela corre muitos riscos, principalmente a EJA, principalmente a educação, o ensino médio noturno. Então a gente tem que ter um pezinho bem atrás com essa questão ali, envolvendo o centro de mídias, até o Google Classroom da Prefeitura Municipal de São Paulo. É muito preocupante essa situação que nós estamos vivendo. Realmente, é muito preocupante, né? Você vendo aí várias coisas, né? Papel higiênico que falta na escola, papel toalha, computadores. Diz ele que ia liberar um financiamento para computadores também, né? Mas vai acreditar? É uma coisa que também duvidosa. E as escolas faltando muitas coisas, né? As nossas escolas hoje em dia pública falta bastante. A realidade é totalmente diferente daquilo que é mostrado, né? E nós vamos ver, falta auxiliar de limpeza. Outra vez faltou até Cândida para limpar as salas de aulas, né? Então, você vê que então, o material básico, né, não tem nas escolas. E eles querem fazer uma escola AD, né, à distância enorme, né, um centro de mídias enorme para ter acesso aos alunos. E quem paga o pato se o aluno não acessar é o professor, né? Sempre sobra nas costas dos professores. Os professores que não estão entrando em contato com os alunos, né? É sempre assim. Os professores que não estão passando atividade para os alunos. Então, sempre cai exatamente a responsabilidade nos professores. Nunca no secretário, numa dirigente, né? Sempre nos professores. E isso vem bastante. Pode falar. Diogo, você ia falar alguma coisa? Deixa eu colocar lá. Seu áudio está falhando. Então, e dentro dessa questão que você colocou aí, que a culpa sempre acaba... Então passa. Passa, depois eu falo. Não, agora melhorou, pode falar. Melhorou? Ah, tá. Então, e dentro do que você está colocando aí em relação à culpa sempre dos professores, a gente tem presenciado aí professores adoecendo. A galera está adoecendo, né? Professores com problemas de saúde, problemas psiquiátricos, entendeu? Depressão, a coisa tá feia. Insônia, né? Você, sabe, tá uma situação ali de cobrança, e essa cobrança ela tá para todos, para ficar muito claro. O gestor está sendo cobrado, os coordenadores estão sendo cobrados, os professores estão sendo cobrados, os alunos estão sendo cobrados, né? Então, assim, tá uma situação que ela tá fazendo mal para todo mundo. Todo mundo. Os alunos, eles têm cobrado porque eles estão com excesso de atividades. E aí entra numa questão fundamental que é assim, ele está em casa, só que ele não está só em casa.
Ele está em casa, mas o pai está trabalhando, então muitas vezes ele tem que arrumar casa. Aí trabalhando, ele é obrigado a cuidar desses irmãos e ainda tem que lidar com essa questão da pandemia. Aí eu volto na fala do Fabrício. Nesse momento, a educação ela é essencial. A educação é essencial em todas as situações. Só que o que acontece? Nesse primeiro momento, a prioridade de cada pessoa, porque nós estamos vivendo um momento histórico, não é um momento comum na nossa história, né? E por ser um momento histórico, a prioridade de cada é viver a essa doença. Aí sim, aí eu preocupado em sobreviver e conseguindo sobreviver, que é o fundamental, aí eu vou pensar no Enem, aí eu vou pensar nas aulas do centro de mídia, aí eu vou pensar em frequentar o Google Classroom. Então a prioridade, ela tem que ser sempre a vida acima de tudo, né? E esse aluno, ele muitas vezes está sendo privado disso. Nós temos uma quantidade grande de familiares de alunos nossos que faleceram devido a essa doença, né? Alunos nossos que acabaram pegando essa doença, professores que faleceram por causa dessa doença. Então, é um problema muito sério. E, assim, eu tenho presenciado algumas situações em escola, no chão de fábrica, como a gente costuma dizer, que o pessoal até, como o Fabrício disse, está muito alienado nisso. Né? O pessoal tá ali, não, mas eu tenho que entregar atividade, eu tenho que dar nota pro aluno, mas o aluno não fez. Mas por que esse aluno não fez essa atividade? Nunca se fala sobre isso. Por que ele não está fazendo? Por que ele não está acessando? São pouquíssimos nichos, assim, grupos que estão realmente falando disso. Né? Mas por quê? Qual é o problema? Tem alguma relação ali com a questão social? Esse aluno, ele tem acesso, ele recebeu a apostila. E alguns grupos da prefeitura, a gente está vendo um debate até mais maduro nesse ponto. Isso aí é um elogio para a rede municipal. Na rede municipal de São Paulo, a gente tem visto um debate um pouco mais maduro. Por outro lado, na rede estadual, a gente tem visto uma alienação gigante. Professores, assim, sabe, colocando, não, mas eu tenho que dar 0 porque o aluno não fez. Mas será que nesse momento aqui é prioridade para ele fazer a sua atividade, professor? Será? Será que nesse momento é prioridade, né, esse aluno ali, ele ter respondido você no WhatsApp? Sabe? Então, a gente tem que ter um pouco mais de empatia com essas crianças, com esses adolescentes. Né? São pessoas em formação ali. A gente tem que ter essa empatia. E isso é um recado para os meus colegas, né? Da minha classe, da minha categoria, nós temos que ter empatia. Não estamos vivendo um momento natural da história. Não é um momento comum. Igual na sala de aula, que quando o moleque não faz atividade, você dá uma bronca dele e fala, você vai fazer atividade. Não. É um momento inédito que a nossa geração nunca havia passado. As outras gerações, de novo, a geração do pessoal lá que tem 60, 70, 80 anos, eles vivenciaram isso. A nossa geração, do pessoal de 20, 30, 40, 50 anos, não. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse outro olhar, esse olhar um pouco mais humano para as crianças, para os funcionários, e aí é um recado para os gestores, tem que ter um olhar para os professores, né? Da mesma forma que o professor tem que ter um olhar para a gestão tem que ter um olhar para o professor. Não dá para a gente ter cobrança, essas cobranças elas são desmedidas. Não dá para eu cobrar o professor, não dá para eu cobrar o aluno, não dá, porque é um período, é o que eu estava falando lá no começo, a gente está vivendo um fim do mundo, não é um período normal. Então, eu vou deixar de novo esse recado. Empatia. Nós temos que ter empatia. Empatia com as crianças, com os funcionários, com todo mundo. É isso. Então, Diogo, é isso mesmo, né? Uma frase que você falou foi bem, né, colocada, né? A questão é educação ou sobrevivência, né? Isso eu sempre tenho que colocar na minha mente, né? O que eu quero? Mandar meu filho para aprender na escola ou para sobreviver? Então, é uma grande pergunta. Sobre isso, agora, vamos encaminhar aí, né, para as considerações finais, porque já estamos 1h38 de live aqui, né? Quero agradecer a todos que estão aqui comentando, que estão falando, né, agradecendo até. Nossa, tem muita gente elogiando, agradecendo. Eu fico muito orgulhoso com isso, né, porque tem pessoas realmente que estão preocupadas com a educação, né? Se estão aqui vendo essa live é porque é sinal que estão preocupados com a educação, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então, eu queria aqui falar para o nosso convidado, né, o nosso convidado aqui de hoje, o professor Arlindo,
se pudesse, dar suas considerações finais. Antes de mais nada, agradeço mais uma vez a todos aí por ter acompanhado a live. Né? Tem aqui um comentário de um, provavelmente, professor, que eu não vou citar o nome, mas que ele disse que ia voltar a assistir as séries dele, porque nós estamos falando de uma fantasia. Eu acredito que em nenhum momento a gente fantasiou nada na educação, e a gente não vive de fantasia, não trabalhamos com carnaval, trabalhamos com educação, então nós trabalhamos com isso, e mesmo quem trabalha com carnaval trabalha dentro de uma realidade, né? Então não é uma fantasia no sentido metafórico da palavra, nós trabalhamos com uma realidade muito, vamos dizer assim, próxima do aluno. Então, foi o que o professor Fabrício falou, em alguns momentos nós sentimos até mesmo pai dos alunos, a questão da afetividade, a questão de um desabafo, vários deles em diversos momentos, eles encontram em nós a resposta para resolver um problema, para tentar um apoio, para tentar um carinho. Então, assim, nós não estamos falando de uma escola dos sonhos, de uma escola fantasiosa. Estamos falando, sim, de uma escola pública ou até mesmo de uma rede privada pequena que sofre com a desigualdade social, que sofre com situações de vulnerabilidade social extremamente forte. Então, estamos falando dessa realidade. Então, quando eu venho aqui, quando eu me proponho a falar, eu proponho a falar nesses 15 anos de escola pública que eu tenho. Então, eu não falo simplesmente de algo que eu não conheço. Eu falo de algo que eu vivencio todos os dias. Eu falo de algo de perder aluno por conta dessa questão da Covid. Eu falo de algo de um professor lá da Escola Estadual Deputado João Dória, que no dia de ontem faleceu vítima da Covid. Então, eu falo em nome de tudo isso. Então, levar os alunos nesse exato momento para as escolas é simplesmente abrir espaço para uma morte generalizada, uma carnificina, abrir espaço para um genocídio. E quem vai sofrer nesse genocídio é a população periférica, pobre e negra. Então, esse é o meu recado que eu deixo. Abrir espaço agora para o retorno das aulas, infelizmente, colaborar com o extermínio da população mais vulnerável que temos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Arlindo. Queria agora as considerações finais do professor Fabrício. Isso aí. Pô, muito confortante, muito estimulante, né? Ouvir os meus amigos, o Arlindo agradecendo a presença aí. E falar para o Arlindo que a gente vai, essa churrascada do Diogo, a gente vai encher de carne em breve, se Deus quiser. Você vai vir para o Mogi para a gente poder curtir. Para descontrair um pouquinho a nossa reta final. Tá sendo áudio da minha filha, acho que junto aí. Mas eu queria agradecer a todos que acompanharam. Mandar um abraço para o Júlio lá do Primeiros Traços, que deu uma força muito grande na divulgação, para a gente poder abordar também que esse problema de educação ele é de várias esferas. Ele atinge muitas pessoas de formas diferentes. Então é importante a gente, dentro dessa empatia que a gente colocou, que a gente se colocar no lugar de todos. Mandar um beijo para minha tia Nancy, que sempre está acompanhando a gente. Ela agora virou fã do Diogo. Ela sempre curte o nosso encontro aqui, tinha aprendido bastante. Pessoal, então, o recado que eu deixo é esse. Se posicionem, questionem, né? Não deixem que tudo seja normalizado. A morte está sendo normalizada. O nosso presidente disse, você vai morrer de Covid? Você vai morrer. Um dia você vai morrer mesmo? Então, se vai ser de Covid, se vai ser pela idade, se vai ser por um acidente. Eles acham isso. E o seu Dória acha isso, já que o seu amiguinho Rocieli, o seu Witzel acha isso, o seu Crivella acha isso, o seu Bruno Covas, que está passando por uma situação de saúde tão vulnerável, né? Acha isso. Aliás, a gente falou da educação no Rio, Armindo, parece que em julho eles querem voltar à educação municipal lá, né? Então, pessoal, se posicionem contra qualquer questão que afete a sua vida, a sua saúde, a saúde da sua família, porque quando a gente fala de morte, como você citou desse professor, por trás existem amigos, existem família, né? Então, agradeço a todos pela presença e já vou deixar aqui, se vocês me permitirem, já que a gente vai encerrar a transmissão ao vivo, o convite para continuar aqui na nossa página, acessar o canal do YouTube com o mesmo nome, Giz e Luta, e que nós vamos, na próxima semana aí, abordar a política local, os problemas de Mogi das Cruzes. A gente vai fazer algumas lives em cima desse tema.
trazendo aqui o vereador Caio Cunha, que é um cara bem ativo na cidade, aceitou o nosso convite. A gente vai começar a divulgar aí, a partir dessa semana, a participação dele. Tá certo? Então, vamos lá, curtindo a página, entrando no canal. Obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, Fabrício, pelas suas considerações. Professor Diogo, poderias falar sobre as suas considerações finais? Ih, acho que ele está com... Acho que deu algum problema de novo o áudio dele lá, a internet do Diogo, né? Então, eu queria agradecer primeiramente a todos, né? Agradecer principalmente ao nosso convidado aqui, o Armindo, outra vez, né? Da Rede Municipal do Estado de São Paulo, e também da Rede Estadual, né? Ele dá aula nas duas redes, né? Estadual e municipal. E agradecer ao Fabrício também, né? Com as suas falas, ao professor Diogo, que falou bastante aqui também e ajudou bastante. E convidar a todos, né? Também, o Fabrício já bem orientou aí a todos na próxima final de semana, né? Vamos falar um pouquinho sobre a política regional daqui da cidade de Mogi das Cruzes, né? E nós vamos trazer para isso um convidado especial, né? Que é o Caio Cunha, né? Para ele falar um pouco sobre a sua visão sobre a cidade de Mogi das Cruzes, né? O professor Diogo está voltando, vamos ver se ele consegue aqui dar as considerações finais dele. Diogo, consegue falar? Ele tá caindo mais que o Palmeiras e o Vasco junto, Diogo. Caiu mais que o Palmeiras e o Vasco junto. Acabou de cair de novo. Coloquei ele e caiu. Lá. Então, acho que nós vamos encerrando isso por aqui. Agradecemos a todos, né? Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui essa tarde com vocês aqui no Facebook. Espero virar uma rotina, né? Sempre estamos aqui falando alguma coisa sobre política, sobre educação, né? O que realmente é a luta de todos, né? A luta de todas as pessoas que querem o bem do nosso Estado e o bem do nosso país. Obrigado, gente, a todos, e vamos encerrando a live por aqui.